Olá, nós somos Ana, e Micaele e vamos falar sobre métodos contraceptivos. Afinal de contas, o que são métodos contraceptivos? são métodos e técnicas que têm como objetivo impedir que o relacionamento sexual resulte em gravidez. Esses métodos são divididos em dois principais tipos, sendo eles os definitivos e reversíveis. Tendo a laqueadura, que é um procedimento que faz um corte nas tubas uterinas e logo em seguida amarra suas extremidades ou coloca um anel em volta das trompas, dessa forma impedindo os espermatozoides de encontrar o óvulo. Existe também a vasectomia, que é um processo para deixar o homem estéril, que consiste na retirada de um dos canais que levam os espermatozoides dos testículos ao pênis. Esse procedimento tem a eficácia superior a 99%. Dentro dos reversíveis, existem os comportamentais, que dentro dele existe o rítmico, que também é conhecido como tabelinha. É um método bem simples e tem a eficácia de 76 a 88% e é necessário o monitoramento da fertilidade. Também tem a abstinência periódica, que consiste em evitar relações sexuais no período fértil. Temperatura basal é baseado em que a mulher, após a ovulação, apresentar aumento da temperatura basal. O método muco-cervical indica o período da ovulação de forma muito simples. O sintotérmico é uma combinação da tabelinha, temperatura basal e muco-cervical. Este último método consiste em retirar o pênis da vagina, evitando, assim, a deposição do esperma. Mas esse método não tem tanta eficácia. Existem os métodos contraceptivos de barreira, que são os dos mais utilizados e conhecidos nos dias atuais. São chamados assim por ter obstáculos mecânicos ou químicos à ascensão dos espermatozoides no canal cervical. Tem os preservativos, que são os mais utilizados. Diafragma. Capuz cervical. Ele se encaixa no cérvix e bloqueia a entrada do esperma no trato reprodutor feminino. Esponja contraceptiva. É espuma plástica que é inserida na vagina. Ela pode ser inserida até 24 horas antes do ato sexual. Espermicida. É uma substância química que mata os espermatozoides. E por fim temos os métodos contraceptivos hormonais, que também são muito utilizados. Anticoncepcional hormonal combinado oral, que é a utilização por via oral de estrogênio associado ao progestênio, injetável mensal. A ação anticonceptiva está no efeito do progestogênio sobre o eixo neuroendócrino, inibindo a ovulação pelo bloqueio do pico LH. Implantes. São compostos de silicone polimerizado com um hormônio no interior, que é liberado para a corrente sanguínea, proporcionando o efeito contraceptivo. Por ser um corpo estranho, as alterações bioquímicas interferem no transporte dos espermatozoides no aparelho genital, bem como alteram os espermatozoides e óvulos, impedindo a fecundação. Anticoncepcional de emergência. É o anticonceptivo que pode evitar a gravidez após a relação sexual. Agora focando um pouco mais nos anticoncepcionais. Eles são subdivididos em 3 tipos: combinados, minipílulas e interceptivos. As combinadas funcionam da seguinte forma: suprime a ovulação, reduz o transporte ovular nas trompas, altera o endométrio e dificulta a anidação, e torna mais espesso o muco cervical. Os combinados são divididos em 3 tipos: monofásicos, bifásicos e trifásicos. Os monofásicos são aqueles que apresentam a mesma dosagem de estrógeno e progestagênio em todas as pílulas da cartela. É necessário tomar o anticoncepcional por 21 dias, começando do 5º dia, e a cada 3 semanas de uso, tem uma semana de repouso. Como exemplo deles tem o linestrenol etinilestradiol, norgestrel etinilestradiol, mestranol noretindrona. Já os bifásicos, a dosagem de progesterona varia 2 vezes durante esse ciclo artificial, enquanto o estrogênio permanece com a mesma dosagem. Como exemplo deles temos o desogestrel etinilestradiol. Os trifásicos,
Ele segue quase a mesma lógica que o bifásico, mas ele varia a dose de progesterona 3 vezes no ciclo artificial e o estrogênio varia apenas uma. Ele tenta mimetizar o ciclo menstrual normal. Como exemplo deles tem o norethisterona, etinilestradiol. Quando tomamos um medicamento, ele entra na nossa corrente sanguínea e atinge seu pico. Após um tempo ele vai sendo excretado, e é quando tomamos outro. E esse ciclo vai se repetindo. Para o anticoncepcional, esse período é de 24 horas. Depois de certo tempo tomando o medicamento se mantém uma média, que é a concentração ideal para inibir a ovulação. Não fazendo o uso correto do anticoncepcional, aumenta as chances de falha dele, por não estar dentro da concentração ideal. Minipílulas. Contém apenas progestina, são um medicamento diário que contém somente um hormônio, não é anovulatoria. Administração diária interrupta de progestínico em baixa dosagem. Agem alterando as propriedades reológicas do muco cervical. Retorno imediato à fertilidade quando suspende o uso. São eficazes quando tomadas corretamente. Eficácia imediata. Menos de 24 horas. Poucos efeitos colaterais. Interceptivos. Também são conhecidos como pílula do dia seguinte, pílula francesa, contracepção de emergência e anticoncepção pós-coital. Método de IUPSI. Consiste na administração combinada de estrogênio e progestágeno sintético, administrados até 5 dias após a relação sexual desprotegida.